Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu quero falar com você sobre os ciclos do meio. O meio que você nasceu é a primeira base que você recebe para o mundo. O ser humano, por ser um animal muito evoluído, e quanto mais evoluído é um ser vivo, mais coisas ele tem a aprender logo após o seu nascimento. Por isso a gente absorve muita informação na primeira infância, ao nascer até lá para os seus 15 anos de idade. Essas informações que a gente absorve do nosso meio, o que é o meio? O meio é seu pai, sua mãe, seus irmãos, os vizinhos mais próximos, as pessoas que frequentam a sua casa, de forma geral, é o meio que você vive. As pessoas que frequentam ou vivem na sua casa. Você absorve, quando na primeira infância, muito aprendizado dessas pessoas à sua volta. E você tem a tendência a repetir comportamentos que essas pessoas têm. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é muito comum, por exemplo, uma menina que teve um pai alcoólatra se casar com um homem alcoólatra. É comum uma pessoa que a família ou as pessoas à sua volta cometeram muitos erros financeiros, ela, quando se tornar adulta, cometer os mesmos erros. Claro que isso é uma tendência, não quer dizer que você vai fazer isso. Porém, esse estímulo é muito forte na maioria das pessoas. O meio que você viveu vai influenciar fortemente o seu comportamento. E quando você se torna adulto, você tem uma tendência a repetir esses padrões de comportamento. E por sua vez, as pessoas que você gerar, os seus filhos, as pessoas que convivem na sua casa, vão ter a tendência a repetir esse mesmo comportamento. O que você deve fazer então? Preste atenção nesses padrões de comportamento da sua família, das pessoas que frequentam a sua casa e quais você repete. Quando é um bom padrão, por exemplo, você tem pai, mãe e pessoas bem-sucedidas que deram certo num negócio, ou deram certo em alguma coisa que fizeram na vida e você tem os mesmos comportamentos, por que não manter, não é? Porém, se tem comportamentos negativos dentro da sua família e você tem uma tendência a repetir esses padrões, a primeira coisa que você tem que fazer é identifique esses padrões. Veja aquilo que você repete como comportamento negativo. Aí você o segundo passo é tomar ações que vão contra a esse padrão de comportamento. Eu dou um exemplo de mim mesmo. As pessoas à minha volta que frequentavam a minha casa, que conviviam na minha casa, tinham sérios problemas de relacionamento interpessoais, tanto de irmãos quanto de relacionamento amoroso. Era um relacionamento muito tóxico, que havia muito desrespeito de ambas as partes. E eu percebi, quando eu comecei a ter os meus primeiros relacionamentos amorosos, que eu repetia esse padrão. E ao identificar esse padrão, eu passei a tomar algumas medidas para mudar isso. Eu via que as pessoas desrespeitavam muito uma a outra. Eu passei a fazer o possível para ser o mais respeitoso possível. E a segunda medida é, eu não aceito desrespeito. Toda e qualquer pessoa dos meus relacionamentos que faltam com respeito comigo, eu simplesmente corto. Eu corto dos meus relacionamentos. Todos os relacionamentos que eu percebo que não me fazem bem, que são tóxicos, que me fazem me sentir mal, eu corto sem dó, seja quem for. Já cortei parente, já cortei amigo de infância, já cortei relacionamento amoroso, eu já fiz isso várias vezes. Não vale a pena. Se custa a minha paz, para mim é um preço muito caro a ser pago. Eu prefiro cortar. É um exemplo que eu dou para vocês. Preste atenção nos padrões de comportamento que você tem e tente não repeti-los.